De Eva a Maria, a Mãe Católica, Frei Jean Dominique Fabre. Segunda parte. A Nova Eva. Se a maternidade católica encontra seu ponto de partida na primeira mulher da história, ela encontra sua coroação naquela que foi bendita entre todas as mulheres, a Santíssima Virgem Maria. Depois de haver considerado Eva, convém, portanto, contemplar ainda que muito brevemente o exemplo da Santa Mãe de Deus. A nova Eva responderá primeiramente a uma pergunta delicada. Como uma jovem deve se preparar para sua missão de mulher católica? Em seguida, o exemplo de Nossa Senhora colocará em evidência a hierarquia que faz a beleza e a variedade da maternidade. Ela revelará, enfim, às mulheres os sentidos profundos do sofrimento e da alegria. 1. Santa Ana, ó boa mãe. A tradição oral nos traz o nome dos pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana, que são festejados na igreja respectivamente nos dias 16 de agosto e 26 de julho. Em um magnífico sermão sobre a Natividade de Nossa Senhora, São João Damasceno expõe a virtude especial do pai e da mãe dessa criança privilegiada. Apoiando-se nos ensinamentos de Nosso Senhor, vós os reconhecereis, pois, pelos seus frutos. O doutor da Igreja dirige-se aos pais de Nossa Senhora. Vivestes de um modo que agradava a Deus e que era digno daquela que devia nascer de vós. Vivendo casta e santamente, produzistes o tesouro da virgindade. Ó casto casal de rolinhas sensatas, tendo guardado a castidade segundo as leis da natureza, merecestes receber aquela que está acima da natureza, e após haver semeado a justiça, colhestes o fruto da vida. O grande tesouro que constitui a Imaculada Conceição veio ao mundo segundo as leis da natureza, certamente, mas ela devia nascer, crescer e ser protegida em um ambiente de grande santidade. A Santíssima Virgem Maria aprendeu sua missão extraordinária junto a seus pais exemplares, sobretudo junto à sua boa mãe, Santa Ana. Ademais, a filha de Joaquim e Ana foi conduzida, na idade de 4 anos, ao Templo de Jerusalém e foi confiada às santas mulheres e aos sacerdotes para ser instruída nas verdades da religião. Foi nessa sociedade, toda voltada ao culto do templo, aos sacrifícios e ao canto dos salmos, que a alma de Maria desabrochou-se e se preparou para tornar-se a Santa Mãe de Deus. É patente que a providência cuidou com o amor com o maior afinco, da educação de Nossa Senhora. Uma vocação tão elevada não poderia ser deixada ao acaso, nem confiada às pessoas incompetentes. Esse exemplo responde, por analogia, à pergunta delicada da formação da mulher católica. Reservada para Deus em vista da obra da vida, sócia submissa e companheira fiel do chefe da família, a mãe católica tem uma missão muito elevada. Em que escola fará ela o aprendizado de tamanha vocação? Primeiramente, será como a Virgem Maria, como sua própria mãe. Em seguida, se possível, junto às almas consagradas. A missão insubstituível da mãe de família. Frederick Lepley confirma esta primeira resposta. As investigações minuciosas desse homem de ciência em toda a Europa lhe permitiram descobrir as constantes da ordem natural e os vestígios da cristandade que tinham sobrevivido às tempestades revolucionárias. Ele conclui com firmeza: a educação das jovens meninas deve ser feita no seio familiar. Para se tornarem capazes de governar um dia seus lares, as meninas devem, desde a pequena infância e à medida que suas faculdades se desenvolverem, secundar sua mãe no que diz respeito à educação dos irmãos mais novos, no trabalho cotidiano, no cuidado dos doentes, na governança dos criados e nos outros detalhes da administração interna.
O autor dá o exemplo dos países do norte nos quais a mãe é principal instrutora das jovens crianças e a razão de o hábito das leituras feitas em comum ou as aptidões musicais darem tanta dignidade e graça ao conjunto da população. E o exemplo da França, na qual aparece claramente a contribuição dada pelas mulheres francesas nas brilhantes qualidades de nossa raça. A razão é bem clara. Esse fenômeno se explica facilmente quando se percebe a influência extraordinária que a mulher exerce sucessivamente na existência da criança e na do homem adulto. É, portanto, justamente ao lado de sua mãe, que a menina se inicia nas virtudes femininas, que aprende a demonstrar amor e inteligência nas suas mínimas ações, a fazer maravilhas com as pequenas coisas, a conhecer os homens e os temperamentos, a amar a dedicação escondida e desinteressada, a dispor de todas as coisas com gosto para tornar o lar um santuário feliz. Essa obra de educação exige uma grande atenção. A mãe de família, para bem educar, deverá suscitar em sua filha o espírito de iniciativa, falar-lhe com frequência a respeito da beleza dessa vocação e, sobretudo, dar-lhe o exemplo de uma vida católica profunda e de verdadeira felicidade. É graças às conversas íntimas e de confiança com sua mãe que o coração da jovem moça encontrará sua maturidade afetiva e sua estabilidade. Preciosas auxiliares. O método de trabalho de Frédéric Lesplat é interessante considerando que ele procede pela observação da vida concreta dos povos. Ele é, no entanto, muito limitado e não podia levar Lesplat a suspeitar da existência de uma outra escola da maternidade. Nosso autor dá, de fato, à sua descoberta, a força de um princípio universal. A educação das meninas deve ser feita exclusivamente no seio familiar, ignorando, com efeito, a sabedoria de São Joaquim e de Santa Ana, que conduziram sua filha ao templo, e dos pais católicos que os imitaram, confiando suas filhas às almas consagradas. As próprias instituições religiosas que mantêm os pensionatos seriam então supérfluas e perigosas? Inúmeros exemplos nos mostram o contrário, entre outros, o das 5 filhas da família Martim, na qual nasceu Santa Teresinha do Menino Jesus, que no exato momento em que a reforma social na França, de Lesplat, conhecia seus primeiros sucessos, as 5 meninas frequentaram sucessivamente os pensionatos do Mans e de Lisieux, e lá receberam a melhor das influências. O julgamento categórico de Frédéric Lesplat contradiz a sabedoria da Igreja, que sempre abençoou e encorajou as ordens de educadores que sabem adaptar suas constituições à sua importante missão. As congregações religiosas consagradas à educação das moças são de fato auxiliares eficazes das mães de família. A espiritualidade e a experiência dessas religiosas as tornam aptas a guiar e despertar em suas alunas a psicologia feminina e o aprendizado para a vida futura. O exemplo da virgindade consagrada e o ambiente sobrenatural de suas escolas acalmam a sensibilidade e enobrecem os corações. Ao invés de desviar as moças do lar materno, as religiosas as predispõem, pois o serviço que elas prestam às famílias não substitui a influência, única e decisiva, da mãe dentro do lar. Essa colaboração, quando possível, se torna ainda mais necessária diante das dificuldades inerentes à instrução, as quais as famílias não saberiam suprir. O próprio Frédéric Lesplat destaca com exatidão a necessidade de uma formação intelectual sólida para a mulher. Ele dá testemunho, sem o saber, dos méritos das casas religiosas de ensino para as moças da seguinte maneira: os homens que se distinguem por seus talentos e suas virtudes, na maioria das vezes, devem sua superioridade às primeiras lições que receberam de suas mães e aos conselhos de suas esposas.
Cultivar as aptidões intelectuais da mulher é uma necessidade social tão imperiosa quanto cultivar as aptidões domésticas. É assim que a mulher casta, cuja inteligência é cultivada, cria os bons hábitos e o estímulo intelectual no grupo do qual ela é o centro. Tudo isso reforça ainda mais a nobreza da maternidade. A mãe, dentro de seu lar, é a educadora das nações. Ela é a trabalhadora discreta e a colaboradora privilegiada de seu marido para a expansão da civilização cristã. 2. O Fiat. A história de Eva e o nascimento de seu primeiro filho desvendam o segredo da maternidade natural. Como foi visto acima, a maternidade natural é o fruto do amor comum do seu marido e de sua esposa pela criança que está por nascer, unido ao amor de Deus, autor da vida. Uma palavra resume, portanto, a atitude fundamental da mulher que deseja tornar-se mãe. Fiat, o que significa um sim, generoso à vida que ela vai receber e alimentar, sim aos sofrimentos providenciais ligados à transmissão da vida, sim a todas as vontades de Deus sobre essa criança. No entanto, a vida que Deus quer dar ao mundo não se limita à vida natural. Pela encarnação, Deus quis dar ao mundo seu próprio Filho, e pela graça santificante, Deus quer ter aqui na terra filhos e filhas adotivos que participem de forma sobrenatural da vida de seu único Filho. Mas, como na geração natural, Deus quer realizar esses nascimentos com a colaboração de uma mulher. A transmissão da vida, seja ela natural, divina ou espiritual, será obra de uma mãe. Cada uma dessas três formas de vida, com seus três fiat diferentes, estabelece a distinção e a hierarquia da maternidade. Acima da maternidade natural da mulher casada está a maternidade espiritual, realizada sobretudo pelas religiosas. Por sua vez, esta maternidade está abaixo de um cume vertiginoso. A maternidade divina de Maria sempre Virgem. Quem desejar compreender a grandeza da maternidade católica deve considerar atentamente essas duas últimas maternidades. Maria, Virgem e Mãe. Em que consiste a maternidade divina de Nossa Senhora? Para compreendê-lo, devemos erguer o olhar da fé à própria vida de Deus. Em sua eternidade perfeita e bem-aventurada, Deus Pai comunica sua única substância divina a um Filho, o Verbo, que ele engendra por uma fecundidade própria de natureza. Em seguida, quando decretou a encarnação, Deus preparou uma jovem mulher, preservada do pecado original e cheia de graça, para tornar-se a mãe virginal de seu Filho. Para que sua maternidade fosse autêntica, a Santíssima Virgem Maria devia comungar do amor do Pai eterno para com seu Filho, devia amá-lo como mãe, o que se deu por obra do Espírito Santo. Antes de conceber o Filho de Deus em seu corpo, ela o concebeu em sua alma. Pela inspiração do Espírito da Verdade e do Amor, a Virgem Maria pronunciou seu fiat, generoso e total. Tornou-se verdadeiramente a mãe do Filho eterno de Deus, elevando a uma altura grandiosa a dignidade da maternidade. Maria é, em verdade, bendita entre todas as mulheres, a mãe, o orgulho e o modelo de todas as mulheres. Essa maternidade divina, única e inigualável, encontra uma semelhança longínqua na maternidade espiritual. Pois, além da fecundidade natural pela qual o Pai Eterno gerou seu Filho na unidade de sua substância, Deus possui uma fecundidade de caridade e de misericórdia que dá o nascimento a seus filhos adotivos. E o nascimento desses filhos e filhas de Deus exige também uma mãe. Dessa forma, assim como a Virgem Maria foi associada pelo seu fiat à fecundidade natural, algumas mulheres são associadas por Deus à sua geração de misericórdia. São, sobretudo, as religiosas. As religiosas, virgens e mães.
Um estudo sobre a maternidade católica não pode deixar passar despercebido a vocação de milhares de mulheres que há 2000 anos consagraram a Deus sua virgindade para tornar-se mães das almas. Tal consideração se impõe não apenas pelo fato de embelezar e esclarecer a vocação da mãe de família, mas também pelo fato de ser conhecida em nossos dias. Quando uma jovem anuncia ao seu entorno que entrará no convento, os mundanos dizem e pensam automaticamente: pobrezinha, por que ela se trancaria nessa prisão? Ela que tanto gosta de crianças e cuida tão bem delas. A impressão que têm esses conselheiros de plantão é a da diminuição da pessoa humana, de uma violência feita às forças da vida e do amor, de uma vida desperdiçada. Mas a verdade é bem diferente. A maternidade espiritual, realizada especialmente pelas religiosas, é uma maternidade autêntica que faz desabrochar plenamente os recursos da psicologia feminina. Mais ainda, ela faz com que a religiosa que recebe esse chamado e que vive generosamente sua vocação seja mais mãe que as mães da terra. Ao invés de uma ausência, a religiosa encontra a plenitude. É bem verdade que o fruto dessa maternidade não é visível, o que pode induzir ao erro aqueles que não têm a fé. De fato, aqui se trata de dar à luz os filhos e filhas adotivos de Deus, de fazê-los nascer para a vida da graça. Tal foi, por exemplo, a missão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que afirmava ter entrado no Carmelo para ser a mãe das almas. A conversão e o nascimento das almas para a vida da graça só podem, de fato, ser obras de Deus, porque Deus é o que espera em vós e o quer, e o querer e o executar, segundo o seu beneplácito. Porém, o Salvador quer associar certas almas a essa paternidade, as quais retira do mundo, as conduz a levar uma vida escondida dos olhares profanos, as reserva para uma geração invisível. A maternidade recebe, portanto, um caráter despojado e secreto, pois acontece unicamente no mundo da fé, mas nem por isso é menos autêntica que a maternidade carnal. À imagem de Maria, a religiosa é mantida à parte para unir-se à geração de misericórdia, para amar as almas como o próprio Jesus as ama. Deitar sobre elas um olhar de mãe. A união do amor do Redentor com o da religiosa dá à luz às almas na vida sobrenatural. Pois bem, estamos aqui no coração de uma autêntica maternidade. Pela sua profissão religiosa e pelo seu fiat renovado ao longo de cada dia, a religiosa é verdadeiramente esposa de Cristo e mãe de seus filhos. Por essa razão, ela deverá acompanhar o Salvador, mais que qualquer outra, no caminho da cruz. Já que o sofrimento é a lei de toda a maternidade, dar à luz às almas não fugiria desta lei. Vejo que somente o sofrimento pode dar à luz às almas. Foi sobre a cruz que Jesus quis salvar-nos. É na abnegação cotidiana e generosa que a religiosa se unirá à obra redentora da qual nascem as almas. No entanto, seu sacrifício maternal é animado por uma profunda alegria que lhe dá, desde já, um prelúdio do céu. Pois, segundo as promessas do Evangelho, assim vos digo, eu que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que faça penitência, do que por 99 justos que não precisam se converter. Encontramos, assim, na consagração religiosa, os elementos essenciais de toda a maternidade. Desta forma, a maternidade nos aparece como uma realidade analógica e hierarquizada. No ponto mais alto está a maternidade divina da Santíssima Virgem Maria. Em seguida, encontra-se bem próxima à primeira, a maternidade espiritual da religiosa que dá à luz os filhos adotivos de Deus. Por fim, vem a maternidade da mulher casada, que encontra nessas duas primeiras um modelo e um encorajamento.
Pois, como já foi dito, a missão da mãe de família não se limita apenas à geração natural. Ela se prolonga na educação católica, que não consiste senão em fazer com que Jesus cresça na alma dos filhos. A mãe católica coopera, pelas alegrias e penas da vida cotidiana, pelo seu confiante e generoso fiat a toda a vontade de Deus, na santificação das almas que Deus lhe confiou. Também ela exerce certa maternidade sobrenatural em sua família e nas almas que gravitam ao redor de seu lar.